Olá, amigos do portal tvprefeito.com. Nós estamos dando início aqui em mais uma programação, programa Cultura, Turismo e Fé. Nós estamos recebendo aqui a visita em nossos estúdios de um grande amigo nosso daqui da cidade, o Wilson Gonçalves, advogado, já foi vereador, vice-prefeito e prefeito aqui de Duque de Caxias. Uma pessoa ligada à cultura da cidade e também à política. Ele participou de vários momentos históricos da política aqui no município. Wilson Gonçalves, é um prazer muito grande recebê-lo. A gente sabe que você tem uma trajetória muito bacana, uma trajetória de luta, você construiu família, você construiu aqui na cidade muitas amizades, você continua aí na atividade. E essa semana a gente se encontrou e você acabou de lançar um livro importante. Eu gostaria que você falasse sobre o livro Crônicas do Albuquerque. Antes de mais nada, eu quero que você cumprimente aí os nossos espectadores. Bem, eu queria dar um alô para todo mundo que está assistindo a esse programa. Espero que seja um programa que a gente possa contribuir bastante e eu estou à disposição. Uma alegria muito grande rever Jardanes, a família toda. Nós temos uma trajetória política na cidade assim, em conjunto, né? Nós caminhamos junto aqui com a família de Juberlã e é uma alegria muito grande a gente estar aqui. Isso é muito bacana quando uma pessoa escreve. Dizem, existe uma história muito bacana que fala que o homem, ele se torna assim realizado quando ele constitui uma família, quando ele planta uma árvore e quando ele escreve um livro. Então você é um homem realizado. Aqui eu recebi seu livro, já comecei a ler, desfolhar. Aqui esse livro tem passagens importantes aqui da cidade, que fala de momentos que nós vivemos aqui em Duque de Caxias e é uma fonte também de consulta. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o livro e por que esse nome, Crônicas do Albuquerque. Esse nome surgiu porque quando eu comecei a escrever essas crônicas, publiquei no jornal Folha da Cidade, jornal O Municipal, jornal Correio Caxiense, em vários jornais. A ideia que surgiu é que eu daria o nome para um personagem da cidade. E aí eu lembrei do Albuquerque, que é uma das figuras históricas mais importantes do Duque de Caxias, que é justamente o Tenório Cavalcante, que o nome dele é Natalício Tenório Cavalcante de Albuquerque. Epa! Então o Albuquerque é o último sobrenome de Tenório Cavalcante. E aí, numa visão assim do Tenório, de um Tenório que nós conhecemos o Tenório, sim, também. Né, no lançamento até do filme O Homem da Capa Preta, eu estava lá no Cine Paz, junto com o Raimundo Nobre de Almeida e tal. Então, é uma alegria, passa por aí. Então, o livro tem esse viés. Hoje, o que você destacaria do livro, assim, que chamou mais atenção quando você começou a escrever? Porque a gente está escrevendo o livro, a gente começa a viver os personagens, né, as crônicas. O que você destaca do livro aí? O livro, ele tem como objetivo uma parte que é de poesias minhas, que eu escrevi ao longo da vida, e grande parte, essas crônicas, ela tem um viés do humor, que crônica tem que ter esse viés do humor, mas tem uma questão histórica e com uma tintura forte dos locais, dos fatos, porque nós estamos presentes, você, Jardanes, que também é essa figura que um dia você tem que escrever um livro também sobre sua vida, desde a época que você tocava rock naquela banda, na verdade, bateria, grupo, desde a época que você ajudou a gente na construção do PDT com o Brizola vindo do exílio, desde a tua passagem pela Assembleia Legislativa como deputado estadual. Então você tem uma trajetória na cidade que também merece ser contada aí no livro. Então foi assim, eu vim contando um pouquinho lá da época que eu estudei no colégio Grupo Escolar Duque de Caxias, depois fui para o Instituto Roberto Silveira, depois fui para a Unigran Rio, na época AF, minha matrícula foi 2331. Fiz lá Ciências Contábeis, fiz Pedagogia, depois na UERJ, ajudei a trazer a UERJ para Caxias, fiz Direito na Cândido Mendes também com o Grupo de Caxias, enfim, me elegi vereador, depois fui secretário de governo, 4 anos no governo de Juberlã. O secretário de governo do governo de Juberlã fui eu, né? O secretário de governo, né? No lugar do Dr. Ricardo Augusto de Azeredo Viana.
o que saiu com o IDEC, e nós assumimos, nós ganhamos a eleição do Silvério, daquela passagem histórica do Brizola aqui. Então eu sou fundador do PDT, fui buscar o Brizola no aeroporto, trouxemos Luiz Carlos Prestes várias vezes em Caxias, fazíamos várias reuniões com os ferroviários, lá com o Biraí Gonçalves, lá no Beira-Mar, não é verdade? Você se lembra disso? Então, dessa trajetória toda, da escola, dos professores, aqui do próprio Coca, do seu João de Oliveira, né? Com o general Floriano, não é verdade? Que estava sempre aqui, com o grupo todo que nós formamos aqui no Casimiro de Abreu, nós mudamos a história da cidade. A cidade, porque não é fácil, a pessoa que está hoje em Caxias não percebe como nós lutamos, porque Caxias foi área de segurança nacional, né? O prefeito era um nomeado, o primeiro foi um general, Carlos Maciel de Medeiros, depois veio o coronel, foi o coronel Renato Moreira da Fonseca, depois veio o coronel Américo Gomes de Barro, depois veio o Idéquel, já indicado pelo Mário Andrade, isso tudo interventor. Também, primeira vez que o Idéquel foi prefeito, foi indicado. Foi indicado, interventor. Foi indicado, interventor. Então não existia a eleição do prefeito. Prefeito não era, nós não tínhamos prefeito eleito pelo povo. E nós botamos uma campanha na rua, inclusive o Berlan participou, de prefeito só eleito. Eu tenho até alguns registros fotográficos disso, do Berlan assinando, botando o voto na urna da Praça do Relógio, na época, que era a Praça da Emancipação. Tem tudo isso, tudo. Arquivo, né? Eu tenho tudo. Porque é muito importante. E eu, pela aproximação aí da idade, a gente tem que disponibilizar isso, para não, você vai morrer, as pessoas jogam isso tudo fora, você perde tudo com o tempo. Então, são fatos históricos que nós participamos. E aí, de todo esse trabalho que a gente fez de lutar pela eleição de prefeito em Caxias, depois nós fizemos na construção do Brizola. Porque o pessoal pensa muito que o Brizola veio do exílio, chegou no aeroporto e o povo estava todo esperando ele. Não, o Brizola tinha 2% nas pesquisas. A Sandra Cavalcante, com o povo na TV, batia 60%, 62%. Disparado, né? E o Brizola veio com o PTB, que ele fundou lá em Portugal, lá no Largo do Rocio. Ele fundou o PTB. Ele, com o Doutel de Andrade, com o Almino Afonso, com o Bocauva Cunha, eles fundaram o PTB. Quando chegou aqui, o PTB foi vetado, foi entregue a Ivete Vargas. Aí ele me funda o PSO, Partido Socialista Operário, copiando um pouco Felipe Gonzalez, já estava de olho na Internacional Socialista. Também o Partido Socialista Operário foi vetado, porque disseram na época que não podia ter partidos com viés assim, de classe, né? de operários. A Revolução não deixou. Aí ele criou um partido chamado PTD. Aí também vetaram, porque disseram que PTD lembrava PTB. Era o mesmo som de PTD com PTB. Vetaram o Brizola. E aí, nessa época, por incrível que pareça, aconteceu uma questão de marketing no Brasil, que apareceu um sorvete chamado Bonqui, que era Que Bom ao contrário. A Que Bom entrou na justiça e o Bonqui não pôde usar o nome Bonqui. E aí o Bonqui, numa revolta, lançou um chamado Sorvete Sem Nome. Era chamado Sorvete Sem Nome. Aí o Brizola falou, então nosso partido vai se chamar também Partido Sem Nome. Aí o PDT ficou Partido Sem Nome. De PSO, de PTD, Partido Sem Nome. Aí, mais na frente, o Brizola falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos trocar o D de lugar. Aí botamos PDT. E ele falou, para ficar um partido realmente ligado à história, nós vamos fazer o seguinte, vamos usar a bandeira da França. Aí botamos azul, branco e vermelho, que são as bandeiras do PDT, que é a bandeira da França, igualdade, liberdade, fraternidade, e o PDT, que é o Partido Democrata Trabalhista. E aí nós começamos, passava o Brizola lá na rua, o Brizola estava numa calçada, o povo corria todo para outro, todo mundo tinha medo do Brizola. Para ter uma ideia que é tão difícil, que eu fui para São João de Meriti, com o Luiz da Costa, que depois foi vereador lá, para poder fazer o PDT lá, porque não tinha gente, não tinha os 11 necessários para a Comissão Executiva Provisória. Voltamos para cá e tudo. Nessa feitura do PDT, o PTB de Caxias rachou, porque Caxias é uma cidade muito PTBista, por causa do Roberto Silveira, né? Praça Roberto Silveira, tem lá o Instituto de Governador Roberto Silveira, o Hospital Infantil Ismélia da Silveira, né? Tudo ligado muito ao PTB, a Avenida Nílio Peçanha, o pessoal muito de Niterói, muito ligado a isso. E aí, nós, com o PDT rachando com o PTB de Ivete Vargas, a gente teve que refazer todo esse trabalho de construção. E aí, era proibido usar a palavra partido,
só podia usar outros nomes movimento, aí surgiu a Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. A ideia era a gente ir para o MDB, mas o Brizola falou, não, vamos fazer o nosso partido e tal, tal. E aí nós criamos o PDT e do MDB, que na época o governador era Chagas Freitas, começou a ter vários problemas na cidade, e daí surgiu a liderança do Gilberlan de Oliveira, que veio somado com... Na ocasião ele era vereador, hein? Vereador e secretário de Educação do MDB. Aí ele veio para o PDT, deu arrumada, veio a eleição de deputado, de vereadores. Aí o Gilberlan, com a competência que ele tem, com a habilidade que ele tem, ele se elegeu deputado estadual, sendo o segundo mais votado, com mais de 68 mil votos. Só perdeu para Ivete Vargas, para Yara Vargas. E aí, Gilberlan deputado estadual e a gente foi a bancada... Isso aí é 41 anos. Foi na eleição de 82. De 82. 82. Aí eu me elegi vereador. Para ter uma ideia, eu me elegi com 2.976 votos. Hoje tem vereador em Caxias com menos votos que isso. É verdade. Dependendo do partido e tal. Muito Então foi uma loucura. Aí esse grupo todo se fortaleceu e depois nós ganhamos a prefeitura, Gilberlan sendo candidato a prefeito e eu candidato a vice-prefeito em 2 convenções separadas. A do Gilberlan derrotou uma quantidade enorme de candidatos, o deputado Abel de Paula, na época também foi candidato a prefeito, Luiz Novaes, Luiz Carlos Prazeres, enfim, conseguimos. Depois foi a minha vez também, aí eu já enfrentei o Wilson Reis, Roberto Costa, Luiz Novaes, também ganhei a convenção. Aí fomos para a rua, aí depois fomos para ganhar do Silvério do Espírito Santo, que era do MDB, que tinha como vice Moacir do Carmo. Moacir do Carmo. Um detalhezinho que a gente passou rapidamente, a gente avançou um pouco agora aqui. Moacir do Carmo, doutor Moacir do Carmo, ele tinha sido candidato numa eleição, se não me engano, em 1962, 66. Quando existia apenas naquela ocasião a Arena e MDB. E ele foi candidato e disputou a eleição com o Idéquio. E ganhou. Moço. E o Moacir do Carmo venceu as eleições do Idéquio. Certo. Não foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Ele venceu a eleição, ele foi prefeito da cidade, o doutor Moacir do Carmo. Inclusive ele que fundou esse Ismélia da Silveira, foi no governo do Moacir do Carmo. Sim. Hospital Infantil, Ismélia da Silveira. Né? Então a gente passou muito rápido. Aí depois veio o golpe militar, intervenção militar, e em um dado momento, depois desses prefeitos que você colocou, essa sucessão de prefeitos militares, generais, que comandaram Caxias, quando Caxias entra como área de segurança nacional, alegava-se que por motivo era a Petrobras, mas Caxias tinha um movimento aqui popular, histórico aqui na cidade. E nessa ocasião, o Idéquio, logo na sucessão desses prefeitos nomeados pela ditadura, Idéquio também foi um deles, mas um civil. E nós fomos para a rua, o PDT foi para a rua, dizendo que nós não estávamos querendo, a questão não era ser civil ou militar, a questão é que o povo queria eleger o seu prefeito. E veio a primeira eleição em 1985, e vocês, Gilberlan, venceram as eleições para prefeito de Caxias. É mais ou menos isso aí? Só para localizar. Justamente. O Moacir do Carmo, ele ganhou em 66 do Idéquio, né? E inclusive com uma música que ficou muito famosa aqui, que o Idéquio colocou na época e que não deu certo, que era Caxias quando chove só poeira, e quando chove é poeira, quando faz sol é poeira noite e dia e tal. Isso. Então o Moacir, prefeito e vice-prefeito do Moacir nessa época, era o doutor Rui Tepoubel, que está vivo até hoje, Rui Tepoubel. E está vivo. Infelizmente a esposa dele faleceu, mas ele está vivo. E aí aconteceu o seguinte, como veio a Revolução, o golpe militar e tal, eles, para tentar se manter no poder, eles que eram do MDB, eles foram na Vila Militar e tentaram se filiar na Arena, na Aliança Renovadora Nacional. Quando eles se filiaram na Aliança Renovadora Nacional, eles foram afastados da prefeitura e foi feita a intervenção, criando-se a área de segurança nacional e se criando a figura do prefeito pro tempore.
E quando eu fui vereador, houve uma mudança na legislação e o governador do estado cabia a fazer a indicação dos prefeitos pro tempore, tanto de Volta Redonda, por causa da usina, como Angra dos Reis, por causa da usina atômica, e Caxias, os 3 municípios. E eu fui indicado prefeito pro tempore 3 vezes o SNI me vetou. E eu tenho isso registrado nos jornais aí, o Globo, o Dia da época, eu fui indicado 3 vezes, inclusive o doutor Vivaldo Barbosa, que era secretário de Justiça, entrou com o mandato de segurança do Supremo Tribunal Federal, que foi arquivado, e aí nós não conseguimos ter a prefeitura... Que era atribuição, na ocasião, do governador justamente. Indicar o prefeito. O Almirante Barra foi indicado pelo Chagas Freitas, o IDEC foi indicado pelo Mário Andreasa, tem até uma foto do Mário Andreasa. E quando chegou a vez de Brizola indicar o prefeito... Foi vetado. Foi vetado. Mas foi bom que vocês ganharam na urna, no voto. Ah, no voto. Ganhamos no voto. Ganharam no voto. E foi uma eleição muito difícil, né? Porque era uma campanha muito simples, enquanto que o outro candidato era uma campanha poderosa, uma grande aliança aqui em Caxias, juntou vários partidos, porque já era durante a abertura. Foi uma eleição durante já a abertura ou ainda não? Como é que foi esse processo aí? Não? Não. A abertura veio em 79. A abertura veio depois, e tanto é que quando a gente, por exemplo, quando eu fui indicado pro tempore, quem me vetou foi João Batista Figueiredo. Ditadura. João Figueiredo. Então, quando o IDEC assumiu como o último interventor, também foi Mário Andreasa, coronel, porque, na verdade, a Revolução de 64, o pessoal pensa muito que foi uma revolução de generais, e não foi uma revolução de generais, foi de coronéis. Coronel Costa Cavalcante, Conte de Oliveira, Costa e Silva, os coronéis todos, o Mário Andreasa era um coronel, então, porque o coronel e o sargento normalmente é quem domina mais a tropa, né? Então, e a gente tinha aqui uma influência muito forte da Vila Militar, principalmente do Rei e do Regimento Sampaio. Aqui, então, muita gente presa, sindicato presa. Faleceu agora o Hélio Quental, que foi um dos advogados, foi presidente da OAB de Caxias, e ele apanhou muito, ele era até advogado de uma empresa chamada Fubaduc. E ele advogava para o sindicato, os sindicatos todos aqui foram fechados. Aqui teve problema do pessoal se refugiar em Xerém, nas matas de Xerém. Houve uma questão com os camponeses, com questão de terras, na fazenda Chapéu do Sol. Tem até isso tudo. Tá, região de Capivari. Capivari, Xerém, aquela área toda, a gente tinha o pessoal treinando guerrilha e tudo. Então, Caxias era uma área muito de ferroviário, do Batistinha, né, do Ubiraí Gonçalves, do Aroeira, né, do Jacques Dornelles, do Luiz Carlos Prazeres, do Geuci Correia. Então, os militares que foram caçados durante a ditadura militar vieram todos para Caxias e a Baixada era uma resistência. Tanto é que um dos fatos marcantes na história de Caxias é o cofre da amante do Ademar de Barro, lá de Santa Teresa, que Eurico Natal e um grupo foram lá em Santa Teresa. O apartamento da mulher lá era no 2º andar, botaram umas tábuas, desceram com o cofre, trouxeram o cofre para Caxias, cofre do Ademar de Barros, arrumaram o maçarico, abriram o cofre, só que quando usaram o maçarico, os dólares que tinham dentro do cofre começou a pegar fogo, eles jogaram água dentro, resultado, molhou as notas todas, penduraram as notas todas no varal para poder secar e jogaram o cofre no rio Sarapuí. É claro que alguém denunciou e todo mundo acabou preso porque o dinheiro ficou exposto, porque tinha que secar os dólares. E esse dólar seria para financiar justamente esse movimento nas matas de Xerém, daquela área rural de Caxias. Caxias sempre foi assim, uma área muito, muito visada, porque essa parte do 4º distrito, que hoje é Xerém, isso nunca pertenceu a Caxias, isso é uma área federal, tanto é que os mapas antigos, se observar, não tem um mapa de Xerém, tem uma bola branca, porque aquela área toda era do governo federal. Tanto é que onde hoje está a Vila Getúlio Cabral, era do Ministério da Agricultura, e o Brizola de helicóptero passou, viu um pessoal acampado lá, desceu, falou com o Collor de Mello e criou o bairro Getúlio Cabral. O Getúlio Cabral é irmão a Vila Getúlio Cabral, em homenagem ao irmão do Luiz Cabral, e o Getúlio Cabral foi uma das pessoas que tentou, na resistência do golpe, fazer um assalto a banco para expropriar dinheiro, trazer dinheiro para a Revolução, para aparelhar a resistência, né, à ditadura, e ele acabou morrendo, o Getúlio Cabral. Então nós temos um bairro aqui em homenagem a um guerrilheiro, que é o Getúlio Cabral. Isso, vamos chegar agora aqui mais a 86, aí veio a eleição, vocês foram eleitos, e aí como é que foi governar uma cidade depois de tantos anos sob intervenção?
Aí surge vocês eleito pelo povo. Como é que é essa gestão? Evidente que os problemas eram problemas muito diferentes dos problemas de hoje. Os problemas antigamente, era mais questão de saneamento básico, de rede de esgoto. Como é que foi essa relação? Como é que foi a gestão? Nós pegamos uma prefeitura arrasada. O Gilberlan pegou uma prefeitura arrasada. Por quê? O general Marciano de Medeiros não pagou nenhum funcionário durante o governo dele. Ele foi prefeito 2 anos, não pagou nada. Pagou ninguém. Dos prefeitos coronéis, a gente tem que ressaltar um trabalho relativamente bom do Renato Moreira da Fonseca, que fez aquele primeiro calçadão ali da José de Alvarenga, e um pedacinho do Américo de Barros. E no Américo de Barros já tinha uma presença do Chagas Feito, que era governador, Gilberlan, secretário de Educação, ainda teve alguma coisa. Quando nós pegamos com vários problemas. Um dos problemas é que a ditadura estava em cima da gente. Nós éramos os primeiros depois e a ditadura não tinha acabado. O presidente da República era o João Batista Figueiredo. O dinheiro vinha de Brasília, numa inflação galopante, tinha overnight, você botava o dinheiro de uma noite para outra, rendia uma quantidade de inflação muito alta. Os mercados, o dinheiro não vinha de Brasília. Você estava comprando nos mercados, o dinheiro, tinha a maquininha ali remarcando os preços. Então, a inflação galopante. E tivemos essa dificuldade. Mas o Gilberlan, com a capacidade que ele teve e o Gilberlan sempre demonstrou no trato com a coisa pública, até hoje é considerado um dos maiores governos que a Caxias teve em todos os tempos. Primeiro dia ele já contratou 1.000 trabalhadores do povão, chamado Projeto 1000. Já botou. E esse trabalho, porque na nossa época a prefeitura tinha trabalhador que abria vala, trocava lâmpada, recolhia o lixo, era tudo trabalhador, não tinha terceirizado, não tinha empresa, não tinha nada disso, era direto. Nós fizemos um recadastramento de todo funcionalismo, Eu, como prefeito, dei o primeiro gatilho salarial, tinha uma lei que dizendo que quando a inflação chegava a 20%, devia disparar o gatilho salarial. Brigamos com o pessoal do Banco do Brasil, porque o dinheiro vinha de Brasília. O banco não liberava para a gente, o doutor Valde Casado, já falecido, ele foi nosso secretário de Fazenda, e a gente mostrava. Agora a gente fez uma administração enxuta. Para ter uma ideia, a nossa visão socialista e brisolista e ligada ao povo foi tão grande. O Gilberlan tinha esse compromisso tão grande com a cidade dele, que o Gilberlan fez as primeiras creches em Caxias. O Gilberlan botou um médico em cada posto, em cada associação de moradores. Qualquer associação de moradores, o Gilberlan ia lá, tinha uma sala com um médico, uma sala de espera, banheiro, direitinho. Uma espécie de médico da família. Mas direto, na Associação de Moradores. Fizemos isso no bairro Beira-Mar com o Seu Malta, fizemos isso lá na Praça de Xerém com o Ferreirinha, fizemos isso no Parque Comercial lá em cima com um motor de táxi chamado Gilberto, fizemos isso no Prota, que eu nem sei hoje qual é o nome desse bairro, na época era Prota, que fomos inaugurar à noite com o Bocauva Cunha, um posto de saúde no Prota. Inauguramos um médico na Associação de Moradores da Prainha, lá onde o Dica... Vila Olímpia, tudo, Jardim Olímpo. Jardim Olímpo. Inauguramos o Jardim Olímpo com um médico lá. Ana Clara tinha umas ruas com um buraco incrível, então nós saneamos aquilo. Eu emprestava meu carro para levar a médica lá na Associação de Moradores de Ana Clara. Então fizemos as duas primeiras creches, uma aqui no Centenário, a outra ali Na verdade, fizemos 3. Fizemos a da Vila São Luís, de Amaro, e fizemos uma lá com a Conceição, que era diretora, lá na Nova Campinas, que fomos lá inaugurar, que fizemos lá um show até com o Nelson Batinga, o pessoal da Rádio Globo, da Cidade contra o Crime. Não foram as primeiras creches aqui em Caxias, não, foi na Baixada toda. No Brasil, acho. Municipal, uma das primeiras do Brasil. Nós inauguramos a segunda delegacia de atendimento à mulher. A primeira foi em São Paulo, a segunda foi aqui. O Gilberlan Tereza Dias alugou. Mais ou menos em frente ao Colégio de Santo Antônio. O prédio está lá até hoje. O Gilberlan alugou do Domingos Lazzaroni aquele prédio e nós inauguramos ali a delegacia da mulher. E nós do PDT, os militantes, fomos para lá, limpamos tudo, ajeitamos tudo, pintamos tudo. O povo estava junto com a gente. Do Projeto 1000, o povo participava de uma forma de... Botamos os animadores culturais nos brisolões. E cada brisolão é 10 mil metros quadrados. Caxias tem 42 brisolões. Esses 42 brisolões quer dizer que o Gilberlan deu 42 áreas, cada uma com 10 mil metros quadrados. E tinha lugares que tinha mais de uma, por exemplo, no Engenho do Porto, tem um brisolão ali na Ilha de Parreira, mas na frente tem outro. O da Prainha tem até piscina. Na Kennedy tem 2 ou 3, tem Cora Coralina, tem Wilson Macedo, tem não sei o quê. Tudo do governo de Gilberlan. Não tem um brisolão que foi construído depois do governo de Gilberlan, não. É verdade.
Aquelas áreas todas foi do governo Uberlândia. Cada família um lote que nós fizemos. Nós fizemos ali o Parque Novo Brasil, ali perto do fórum ali da delegacia hoje, ali na 25 de agosto, frente ao Correia Meia, aquela área foi dada pelo governo de Uberlândia. A estação de tratamento de armazenamento de gás, chamada Leonel Brizola, do Zé Maurício era o secretário de Minas e Energia, feito no governo de Uberlândia de Oliveira. Então foi um governo assim de uma participação popular intensa, imensa. Então, existia um movimento popular, o MUB, a sociedade se organizava nos bairros, era um governo muito participativo, né? Agora eu quero falar uma parte, você falou de CIEPs, fala só um pedacinho aí. Que trabalho de Brizola e Darcy Ribeiro. Maravilhoso. Né? A construção dos CIEPs, com uma metodologia. Ali dentro do CIEP tinha ali o animador cultural, as crianças se alimentavam, passavam o dia todo dentro do CIEP, conhecido como os Brizolões. Talvez, se o Brasil tivesse atentado, tivesse se preocupado, se ligado da importância da educação, da importância dos CIEPs, da transformação desse país, nós não tivéssemos vivido o que vivemos, que nós temos vivido nos últimos dias, até aqui no Rio de Janeiro, com tanta violência, insegurança, não é isso? Com uma juventude sem perspectiva de melhora, né? E eu lembro bem que os Brizolões sofreram muitos ataques. Diziam que era outdoor, que não ia ter criança para aquele monumento todo, que aquilo era muito caro. Tem até um vídeo na internet, você pode ver, que o Fernando Henrique diz assim para o Brizola, esse é muito caro, esses Brizolões. Então o Brizola diz, cara é incompetente, cara é ignorância. Sei o quê, e o Brizola... Tem um vídeo aí no YouTube, o pessoal pode ver isso. Porque diziam que criança não era leitão, que escola não é restaurante, que não tinha criança para aquela escola muito grande, que aquele desperdício de dinheiro, que custou uma fortuna. E os Brizolões foram construídos por uma empresa chamada Companhia Carioca. Era uma cooperativa de engenheiros que eles eram sócios, socializou. E aí se perguntou se era muito caro, e um dos associados era um filho do Brizola, João Otávio, que era engenheiro. E aí o Brizola falou assim, não, isso aí eles mesmos é que estão administrando isso. E a TV Globo, o pessoal da imprensa, vasculharam tudo aquilo, não encontraram nenhuma irregularidade com relação aos Brizolões, e o Brizola fez, no estado de Janeiro, 503 Brizolões. E o município que mais teve Brizolão foi em Caxias, 42 Brizolões, estão de pé até hoje aí, e é o suporte da rede hoje no município. Então, falar do governo de Uberlândia realmente nos dá muito orgulho. Era um outro momento. Né? Em relação ao livro, aqui que você introduziu e a gente não pegou no livro, entrou mais na questão política. E aqui o livro também fala sobre política, o que retrata, como é que é? Esse livro, ele tem um aspecto muito mais histórico. Aqui, por exemplo, são as crônicas, são narrativas históricas. Por exemplo, eu falo aqui dos compositores de Caxias, eu falo aqui, por exemplo, do Morro do Recreativo, eu falo aqui de pessoas que conviveram em Caxias, de fatos que ocorreram em Caxias. Aqui eu falo sobre Olga Sueli, por exemplo, foi um caso emblemático em Caxias. A Olga Sueli era uma moça do quinto ofício, que teve um caso com Alcir, e aí as brigas se sucederam, e naquela época os casamentos eram obrigados. Se você tivesse um relacionamento mais íntimo com a menina, você tinha que casar e tal. Ela tinha 21 anos, ele tinha 18, ele estudava na Universidade Rural. E aí tinha que casar, era obrigado a casar, foi para a delegacia para obrigar o Alcir a casar com ela. E os parentes do Alcir não queriam, que era justamente a família Vieira, que é ligada a Valdir Medeiros, a Manuel Vieira, a esse pessoal todo. E do outro lado eram os Dantas. E aí ficou essa briga entre os Vieiras e os Dantas. E aí se marcou na delegacia, na 59, para resolver o problema. Até numa iniciativa do Dr. Valdir Medeiros. E lá na delegacia, ela se sentiu alvitada porque se colocou o dinheiro em cima da mesa para indenizar ela e tudo e tal. Ela meteu a mão na bolsa, tirou uma pistola e começou a dar tiro dentro da delegacia, seguraram a mão dela. Ela matou um detetive, feriu o Alcir na perna.
O Alcir veio morrer agora há poucos tempos de câncer, mas nisso ele não morreu. Ele levou um tiro na perna. Ele é muito amigo do Abrão Lincoln de Mello, professor da Unigran Rio da AF. Levou um tiro na perna e matou o Manuel Vieira. Essa rua Manuel Vieira que tem, Nilo Vieira, Manuel Vieira. Matou o Manuel Vieira e feriu, acho, um motorista de táxi que estava dentro também lá da sala da delegacia. E aí o júri foi em Caxias. Aí no júri atuou Evandro Lins e Silva de um lado, Tenório Cavalcante de outro lado e Romero Júnior de outro, os advogados só top, e foi o último júri feito por Evandro Lins e Silva, que depois virou ministro do Supremo Tribunal Federal e foi cassado. E em Caxias foram absolvidos, e depois em Niterói, que na época a capital era Niterói, ela e o irmão foram condenados a 3 anos de cadeia. Ela saiu e tal, morreu de câncer também tem algum tempo atrás. E o João Dantas, que era irmão dela, acabou assassinado dentro do bar aí, chamado Bar de Sete Portas. Hoje é o Bar Central, que ela acabou de fechar, não vai existir mais, fechou. Então ali na Praça do Relógio, ele estava almoçando, a pessoa entrou, foi no banheiro, voltou e deu uma apunhalada nas costas dele e matou o João Dantas. Então esse é o caso da Auxili, também está retratado nesse livro aqui. E esse inquérito está inclusive no Museu das Questões Jurídicas, dos processos do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, no Museu do Tribunal de Justiça. Tem aqui também, como eu te falei, os compositores de Caxias, que a gente dá uma... Né? Como o nosso amigo Major, que é irmão do Agnaldo Timóteo, que trabalhou aqui no Coca, trabalhou com a gente chegou a ser dirigido por seu João de Oliveira, não é verdade? Uma figura fantástica, o Major. Então aqui tem Fernando Barreto, que fez muito sucesso com Milinha Borba, com Vem, vamos seguir um só caminho, nem tudo sou eu posso sozinho, eu vestida de branco, de véu e grinalda, lavagem esmeralda, tudo é Fernando Barreto. Do Luiz Keller, que amigo nosso, que era da Rua Mauriza, que é autor do Por favor, pare agora, Senhor Juiz, pare agora. Que foi um sucesso com a Vanderlei. Da Jovem Guarda, autor do Deixa o Mundo Girar e Me Entregue o Seu Carinho, do Gerry Adriani, enfim, Luiz Keller ali, nós lembrando aqui os Maracajás, os Labaredas, né, os grandes, do Vandes com um grande sucesso, do Morena dos Olhos Verdes, dos Cabelos Cacheados, a gente fala aí do Paulinho Apocalipse, a gente fala do Costelão, a gente fala do Grupo das Estrelas do Gil, a gente fala de Dalva Lazzaroni. Então, por exemplo, a Estrela Dalva aqui, a Dalva Lazzaroni, tem uma crônica dela aqui, ó, a Estrela Dalva, começa assim: a estrela d'alva no céu desponta e a lua anda tonta com tamanho esplendor, canta um poeta. Qual o mistério que envolve essa estrela? Nós sabemos que o Sol é uma estrela de quinta grandeza, é a estrela responsável pela essência da vida no planeta Terra. A Lua é um satélite da Terra, o Sol é chamado de astro-rei, a fonte de energia, o responsável pela fotossíntese. O Sol, que outrora brilhou em minha vida, apagou-se e perdeu a luz, não brilha mais. A minha vida é uma noite sem lua e sem estrela. E os meus sonhos foram somente sonhos e nada mais, cantava Anísio Silva. A lua é um encantamento dos namorados. Lua, ó lua, querem te roubar a paz. Lua que no céu flutua, lua que não tem luar. Lua, ó lua, não deixe ninguém te pisar. Todos eles estão errados. A lua é dos namorados. Cantava Ângela Maria. Mas ele disse a Estrela d'alva. Sai o rei, já no céu surge a rainha. Pela noite se encaminha o romance e o luar. Estrela d'alva, seu fulgor me desatina. Você tem a luz tão fina que chega a me embriagar. Canta Albuquerque. Ele é admirador da Estrela d'alva. Nós, caxienses, temos dezenas de dalvas, estrelas. Ninguém se chama dalva por acaso. Dalva brilham e são inspirações para sentimentos puros, motivadores para as pessoas enamoradas. Temos uma em especial que nos conta e encanta, sem pedirmos, várias histórias da nossa terra, da nossa gente, da nossa luta, da sua vida, da sua infância, das suas realizações, das suas vitórias. É a nossa Estrela d'alva, do que caxiense, professora, historiadora, política, lutadora, amiga. Nossa primeira vereadora mulher, nossa primeira acadêmica mulher, candidata a governadora, escritora de livros infantis, didáticos, históricos, entrevistada do Jô Soares, exemplo para nossas meninas. Ela conta a trajetória de várias pessoas, tem uma vida que é um verdadeiro livro de dedicação e amor, que eu digo o Paulo, a família e os amigos, felizardo de ter uma mulher só,
numa mulher só, a reunião de uma multidão facetada composta de gente que trabalha, luta, sonha e protesta. Ela não conhece a palavra de desistir, recita verso e poesia, canta a glória da menina que usava a fita no cabelo, revive a história da escola Matos com Angu e sua diretora, Dona Armanda. Chiquinha Gonzaga é a sua independência. Ou abre alas que eu quero passar, eu sou da lira, não posso negar, lira de ouro é quem vai ganhar. Constrói o bolso histórico da nossa gente, da nossa cidade. Ou na recreação, na praça do Cine Pau de Arara, mostra o Urubu Rei do Brasil, Quilombo e Tiradentes, Ensaio Geral da República, Azul Cobalto, Gás Mostarda e muito mais. Assim, dela exploramos tudo, aprendemos muito e perdemos pelo não reconhecimento. Nossa estrela é de carne e osso, de poesia e luta. Como agradecer a quem tudo fez pela nossa cidade e pela nossa gente? Como contar a história de quem embala nossos sonhos, contando histórias, contos, poesia, música, bondade, fraternidade e amor. Que não discrimina, não separa e ajuda a reunir e coloca para funcionar uma escola para ensinar política. Quem é perseguida quando tem a legitimidade de tentar ser prefeita, quando defende os seus direitos autorais, quando uma obra de sua lavra é usada pela televisão. Não, leitor, não caminhe pela imaginação de que é elogio, é reconhecimento e gratidão, sentimentos tão escondidos. Dalva, apenas Dalva, brilhando, solitária, no céu escuro de uma cidade que precisa que a sua luz não se apague jamais. Dalva Lazzaroni, a ti, a nossa homenagem, com respeito e admiração de todos nós. Que bacana, Dalva Lazzaroni. Dalva Lazzaroni. Que bacana. As pessoas que estão interessadas em comprar um livro, adquirir, como é que consegue? Esse livro ele está sendo vendido na banca do Livreiro Léo, ali em frente à Caixa Econômica, na Praça Roberto Silveira. Ah, sei. Tem um livreiro ali e tem uma crônica dele, Entre Livros e Entre Vivos, que é em homenagem a ele. Então ele aqui está com os exemplares lá para serem vendidos lá na banca dele, em frente à Caixa Econômica Federal, bem na Praça da Prefeitura. Quando você autografou esse livro aqui, eu achei muito interessante essa capa. A capa que tem aqui a Praça do Pacificador, o teatro, o palco, boca para fora, e lembra, uma foto aqui me lembra uma capa de um disco dos Beatles. Justamente. Fala para gente sobre isso aí. A ideia aqui, quando nós pensamos nessa capa, é justamente ligar o teatro e ligar a música, né? Teatro, música, poesia cultura, e a história da cidade. Então, a visão da cidade, a visão do Teatro Raul Cortez e a ideia das músicas, porque várias partes desse livro aqui, se a pessoa tiver o dom de cantar, e eu não tenho, eu apenas lembro as músicas, mas é muito interessante, porque são músicas que realmente têm a ver com Caxias. Por exemplo, tem uma crônica aqui que fala sobre isso, que é assim: eu ontem andei por Caxias para lhe procurar, passei no bar dos Correios, mas você não estava lá, entrei na Brigadeiro pela contramão, fui até a Praça Humaitá para ver se você estava lá, mas você não estava não. Dali eu fui para o bar do Bombinha, beber mais umazinha, para esquecer a solidão, e à noite terminei no bar do Elite, bebendo uma com a Judite, da Praça do Pacificador. Não te encontrei e fiz amor, no Hotel Pará. Então é uma caminhada por Caxias, né? Que vai pro Bombinha, vai na Praça Humaitá, vai então Elite ali. Vai Elite, então vai da Brigadeiro do Silva até a praça, né? Que bacana. Vai. Então são trechos do livro para quem porque a memória vai se perdendo. Então eu estou apostando muito de que a terceira idade possa ler o livro e nessa contação de história essas ideias não se percam. Aqui, por exemplo, tem uma história que participa bem o Juberlan, que nós tínhamos uma pessoa aqui, um senhor, que ele gostava muito de Juberlan, e ele andava com um cachorro. E ele veio aqui para frente do Coca e ele já estava assim: Juberlan, Juberlan, eu estou aqui. Deixou de ser deputado para ser nosso prefeito, lembra disso? Lembro. E ele ia para frente da casa de Santa Inês e cantava assim: é 1, é 2, é 3, a Santa Inês mata 10 de cada vez, é de madrugada, que a enfermeira dá a injeção errada. O doutor Benazzi, está até vivo o doutor Benazzi,
A Torinês faleceu, muito obrigado. Ele fala, meu Deus do céu, tem que... porque ele tomava umas cachaça e com um cachorro e tal, mas era uma figura folclórica. Então ele andava por Caxias e ele era o fã número 1 do Gilberlan, ele ficava com Gilberlan, ele queria ser atendido pelo Gilberlan aqui na porta e tal. Então são essas histórias que a gente vê dos nossos artistas, da nossa cidade, da nossa gente, né? Que bacana. Então tem uma também do Beto da Feira e tal, que é Joãozinho da Goméia, até Nório mandou lhe chamar, liga para o Carlos Ramos, que é para ele publicar. Nilei já vem chegando com Barbosa Leite do lado, outra dupla que vem vindo é o Viu-se o Calado, outra dupla que vem vindo é o Viu-se o Calado. O Wallace gritou, nesse já chegou para acabar com a brincadeira, pá, 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 pá. Chegou o Beto da Feira para acabar com a brincadeira. Então, são cantigas, músicas que a gente fazia na época, que a gente fazia de forma até jocosa, mas que remarca bem, como tem aqui o Joé da Colina, uma outra que a gente fala que esse morro aqui é o berço da Escola de Samba Grande Rio, né? A Grande Rio foi criada em 1988 pelo governo de Gilberlan de Oliveira, como o Fluminense está em Xerém, Gilberlan de Oliveira também, não é verdade? Eu tenho uma filha que é tricolor, que era porque o Fischer, quando o Gilberlan foi entregar a área para o Fluminense, ele veio aqui para assinar e me deu um escudo do Fluminense. Eu sou Vasco, eu guardei aquilo em casa, falei, isso aqui... Mas a minha filha pegou a pequenininha e ficou. Um dia chegou lá e falou assim, eu sou Fluminense. Eu falei, como? Falou, daqui. Aí mostrou o escudo do Fluminense quando o Gilberlan deu a área para o Fluminense em Xerém. E hoje a gente está vendo um celeiro de craque sair de Xerém. Então, como isso é bacana. E pessoal, a história, os detalhes, a vida da cidade, a cultura da cidade. Isso é uma coisa muito linda. E as pessoas têm que ter acesso a isso aí. A secretária de Cultura, a Simone, o pessoal da cultura tem que ter conhecimento, saber que é uma obra-prima, um trabalho bacana que você fez, que você registrou esses momentos todos da cidade, né? Quando a gente estava vindo aqui para o estúdio, nós estamos aqui no 4º andar, nós viemos andando, caminhando, e a gente veio conversando, eu e o Wilson, nós viemos para cá para o estúdio. Então nós viemos conversando, falando, olha, quantas histórias, né, Wilson? Quantas passagens, quantos momentos. E que esse pessoal, atualmente, aí que está aí, eles não têm conhecimento, não sabem disso, não conhece nada da cidade. Algumas pessoas chegam aqui e não sabem que teve uma história, que teve momentos importantes aqui, os grandes festivais de música aconteceram aqui na cidade, festival de poesia, quantos, né? Nelinho, o Menezes, a cultura da cidade, a formação da Escola de Samba Grande Rio, inclusive as cores da Escola de Samba Grande Rio, o vermelho do Bloco do China, aqui do Bloco do China, o Milton Pereira era presidente naquela ocasião do Bloco do China, o verde era daqui do Seco Mupode, aqui no Morro da Colina, era aqui, a gente tinha uma influência muito grande ali no Seco Mupode, e a Grande Rio, quando surge, ela pega essas duas cores, o vermelho do Bloco do China, o verde do Seco Mupode, e forma as cores da Escola de Samba Grande Rio. E também nós tínhamos também o Lambicopo também, que tinha vermelho também. Ali no Bar dos Cavaleiros. Bar dos Cavaleiros tinha o Lambicopo. Então isso tudo faz parte, formou essa cidade, formou a cultura da cidade. E hoje nós temos grandes trabalhos aqui na cidade. Nós temos ali, na Praça do Pacificador ali, o Centro Cultural da cidade. Nós temos ali o Teatro Raul Cortez, nós temos a Biblioteca Leonel Brizola. Esse livro estará ali na Biblioteca Leonel Brizola como fonte de consulta. Já tem um exemplar lá. Já tem um exemplar lá? Já tem um exemplar lá. Bacana. E tem um também no Instituto Histórico. Instituto Histórico também, né? Na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal. Quero te agradecer, aproveitar e te agradecer. Seu autógrafo, aqui autografado aqui, ó, amigo Jardanes. Muito obrigado, Wilson. Eu estou lendo aos poucos, os pequenos momentos que eu tenho, sempre à noite eu dou uma passadinha, estou lendo. Quero te parabenizar pelo livro. Obrigado. E pelo seu autógrafo, Wilson. Tá bom. A gente está encerrando aqui, se vocês quiserem colocar mais alguma coisa que faltou você colocar, aproveita a oportunidade, as câmeras estão ali para você se despedir. Eu quero agradecer a paciência. Eu estou um pouco rouco,
Já não sou cantor, ainda rouco, né? Quer dizer, estou desafiando muito e tal, mas lembrar um pouco também da nossa passagem pelo Supermercados Ideal, pela agência do Genival, pelos nossos pessoal do Rotary Clube, tanto o Rotary Clube do Caxias, depois surgiu, o teu pai fundou o Nilo Peçanha, depois fundaram lá o Rotary Jardim Primavera, com o Nilson da Bili, né? Com o pessoal do Cross Coringa, com o pessoal Henri Bar, com o Mário Pina Cabral, com o Nilson Teixeira. Mário Pina da Cachaça Boli-Boli? Tá mesmo. Do Paulo Lima da Palibel, né? Palibel, e do Fubá Duque, do Fogão Rei, do Cross Coringa, da Marmicoque, uma empresa importante, Caxias, da Bomba Taurus. Enfim, a gente sempre esteve muito junto nisso aí, com toda o pessoal da OAB, com os presidentes, Valdir Medeiros, presidente, Jacques Malamude e outras pessoas que foram... O Bira foi presidente também, o Bira Marques, pessoa fantástica, entendeu? Então, nós somos dessa época. Como eu digo sempre, às vezes de forma assim, brincando e tal, somos da época da nossa guarda noturna, da Dona Maria, com apito, né? Verdade? Passava a guarda noturna, pitava. Passava a noturna, pitava. Não tinha violência, a gente chegava em casa tranquilo, 10, 11, meia-noite. Época do Oriental, do Xerxes lá, na coisa, do Itapimirim, né? Do Cine Brasil, grande momento do Recreativo. Do Recreativo, com os bailes de carnaval, o Belém, o Clube dos 500, também com futebol, os craques de Caxias, os times de Caxias. Tem uma crônica aqui que eu falo em quase 1000 jogadores de Caxias que saíram daqui, o Jairzinho Furacão da Copa, Roberto Dinamite, como o Tinoco, que foi campeão ali pelo 500, como o Juarez, que foi do Flamengo, como o Aldair, que foi campeão do mundo também. Então, o Caxias, que foi back central do Vasco, o Ari Lua, que foi lateral do São Cristóvão, depois jogou no Vasco. Então, tem toda uma história sobre o futebol em Caxias, o campeonato do SESI, que eu tive a oportunidade de disputar em 67, 68, o campeonato do SESI, com Limousine Carioca, Paredense, Açúcar Pérola, enfim, vários times de Caxias. Está tudo no livro. Eu não vou contar mais, porque senão vocês não vão comprar o livro. É verdade. Então, aqui, ó. Crônica do Albuquerque. O Wilson Gonçalves. Muito obrigado, Wilson, pela sua presença. Foi um prazer muito grande recebê-lo aqui. Muito obrigado. Estamos juntos. E essa história de perpetuar para os nossos filhos, nossos netos, saberem a história de Caxias que passa nas crônicas de Wilson Gonçalves. Muito obrigado. Obrigado, Wilson. Então, vamos encerrando aqui o nosso programa. Quero agradecer a presença do Wilson Gonçalves, amigo nosso, que deu uma aula aqui de cultura, de conhecimento. Jardino de Oliveira, para o portal tvprefeito.com, em mais um Cultura, Turismo e Fé. Tem tudo a ver com esse momento. Um abraço e até um próximo encontro.